Olá, começamos essa terça-feira com a nossa lição e o tema de hoje, Por Trás das Cenas. A lição de hoje ela é muito profunda, tem muito conhecimento e você pode pesquisar muito mais do que simplesmente aquilo que eu estou falando aqui. Mas só para você ter uma noção, do que é que nós vamos falar um pouquinho. Daniel e Apocalipse, é o que vem falando na lição, são livros proféticos que se complementam e nos mostram os eventos que se desenrolam nos últimos dias da Terra. Aí, olha só, essa frase é legal. Ó. O Apocalipse anuncia que já chegou a hora em que Deus vai julgar. E o livro de Daniel revela quando o juízo começará. Então, o livro de Apocalipse e Daniel, normalmente a gente estuda os dois, juntos, assim, para a gente poder ter uma compreensão maior. Quando a gente olha para Daniel capítulo 7, no versículo 10, diz assim, e se abriram os livros. E aqui vem trazendo, então, uma série de descrições a respeito desse assunto. Mas o interessante é notar quando que isso acontece. Isso acontece depois, em Daniel 7, versículo 4, vem falando sobre o leão, depois sobre o urso, depois sobre o leopardo, depois o animal terrível e espantoso. Isso aqui são todas demonstrações de reinos e tempos em que nós tivemos ao longo da história. E é mais ou menos dizendo o seguinte, olha, os reinos levantam e eles dizem que são poderosos, de que nunca vão acabar, de que existe riqueza, de que o rei é super inteligente e daqui a pouco cai. Aí vem outra. E daqui a pouco, olha, esse aqui é mais poderoso que o anterior, mas passa um tempo, acaba. Então, quando a gente olha para Daniel 7, a impressão que a gente tem que ter é o seguinte, os impérios levantam, os poderosos se levantam, mas quando chega no fim, o fim é o julgamento de Deus sobre a ação desses impérios, é o julgamento da ação desses que perseguiram os cristãos, e aí nesse momento vai ser feita a justiça. Quando a gente olha para Apocalipse, para Daniel capítulo 7, a gente vê essa cena do julgamento, os livros sendo abertos. E aí, agora em Apocalipse, nós temos que a lição, inclusive de hoje, que vem falando no finalzinho ali a respeito dos 24 anciãos, Apocalipse capítulo 4. Eu queria só compartilhar com vocês que é o seguinte, quando a gente estuda Apocalipse e Daniel, existem algumas coisas e símbolos que eles são muito claros, e a profecia já deixa muito claro. Existem algumas outras figuras que a gente não tem tanta certeza, ou pelo menos a gente tem mais de uma possibilidade de ter a aplicação daquilo. Agora, não significa que isso tire a beleza, a profundidade e a veracidade daquela profecia ou daquela visão que está sendo feita. Por exemplo, os 24 anciãos que são na presença de Deus, qual que é a ideia principal? De que eles estão sendo ali as testemunhas do julgamento e que são testemunhas da justiça de Deus. Agora, quem são esses 24 anciãos? Eu tenho aqui na minha mão o comentário bíblico adventista. E é interessante como nesse comentário nós temos ele traz algumas possibilidades. Por exemplo, uma delas, ele fala assim, uma das interpretações é de que aqueles 24 eram 24, de repente, líderes, profetas do Antigo Testamento que ressuscitaram no momento que Jesus ali morreu. E aí o que aconteceu? Naquele momento, alguns ressuscitaram e estão no céu agora e eles fazem parte dos 24 anciãos. Uma possibilidade. Outro que ele vem colocando aqui, significa os 24 turnos do sacerdote levítico. Pode ser isso? Pode ser também. O simbolismo de intercessão o tempo inteiro, também pode ser. Uma outra possibilidade, os 24 anciãos simbolizam Israel em seu sentido mais pleno. São 12 do Israel literal e 12 dos seus discípulos. Pode ser isso? Também pode ser. E outros afirmam que os 24 anciãos são anjos, não seres humanos. Eles destacam que os anciãos são retratados ministrando as orações dos santos, obra que, segundo acreditam, dificilmente seria confiada a homens. Então, eu estou colocando aqui para vocês, só para vocês entenderem de que existem outras possibilidades da gente entender
sobre essa questão dos 24 anciãos. Quem tem a razão? É difícil saber. O fato é que a gente tem que entender de que Deus ele é justo, de que Deus ele julga e de que as testemunhas, tanto estas simbolicamente, quanto nós, os santos que estivemos com Cristo posteriormente, ao fazermos uma análise daquilo que tudo que foi julgado, vamos chegar à seguinte conclusão: Deus é amor. Que Deus possa abençoar você e amanhã a gente continua.